No século XVI, XVII já há algum tempo, né? O tema que eu vou trabalhar aqui, que eu vou conversar com vocês aqui, né, especificamente, é sobre a minha tese de doutorado, né, defendida na Unesp de Rio Claro, né, aqui no interior de São Paulo. É, mas a ideia é perpassar a algumas outras temáticas que ultrapassam a tese em si, né? Então, esse meu trabalho, ele começou a ser desenvolvido ainda no período de graduação, que já passou de uma década de terminada, mas só a nível de curiosidade, o professor Carlos, que falava com vocês agora há pouco, foi o meu orientador de iniciação científica, e foi com quem eu comecei esse trabalho sobre o Adriaan van Homem, né? Então, foi muito legal, né, poder ouvi-lo aqui nesse evento, né, e agora poder, né, falar um pouco de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, também com a cooperação do Carlos, né, já há mais de uma década, eu diria uma década e meia, aí, pelo menos, né. Bom, eu vou, né, não vou me prolongar muito aqui nessa fala inicial, para não atrapalhar aqui a minha própria organização. O meu intuito aqui com essa fala é trazer para vocês, começar desse questionamento, né? De que matemática falamos, né, quando a gente estuda história da matemática, né? Quer dizer, se a gente parte, né, da matemática que a gente estuda hoje, num contexto educacional, né, num contexto escolar, da educação básica, ou então no contexto acadêmico, quer dizer, a gente pode traçar uma certa maneira de ver a matemática no passado. Né? Mas essa postura de olhar para a nossa matemática e voltar para o passado, né, uma postura presentista, ela tem sido questionada do ponto de vista historiográfico. Né? Eu não vou explorar muito esse aspecto, depois, no âmbito das perguntas, a gente pode explorar melhor, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é que estudar a história da matemática e tentar entender que concepções de matemática a gente teve ao longo da história, é preciso um estudo historiográfico de outra natureza. Né? Eu não posso partir da matemática atual para olhar para a matemática do passado. Né? E aquilo que eu vou trazer para vocês hoje, que é claro, uma concepção específica de matemática em fins do século XVI e início do século XVII, desse matemático chamado Adriaan van Homem, essa concepção é uma, né, concepção que nos mostra como que é complexo estudar e pensar a matemática no passado. Quer dizer, o Carlos, né, agora há pouco, provavelmente falou de alguns aspectos desses conhecimentos matemáticos da Mesopotâmia, e agora eu venho falar de como que a gente poderia, como que os documentos, as fontes nos mostram a matemática nesse fim, né, do século XVI e início do XVII. Quer dizer, então, uma parte importante desse estudo são as fontes, quer dizer, a gente precisa estar bastante atento às fontes que a gente precisa olhar para se basear, né? Quer dizer, claro que são importantes fontes secundárias e tudo mais, mas às vezes não dá para olhar só para o passado através das fontes secundárias, e aí a gente precisa, muitas vezes, nos debruçar em um conjunto de fontes que não é fácil de trabalhar, porque às vezes está numa língua desconhecida, às vezes elas são de difícil acesso, né? E tudo isso faz parte aqui da pesquisa em história da matemática, né? Bom, eu vou então aqui, num primeiro momento, falar de quais são as minhas fontes, né, no que diz respeito à classificação das matemáticas do Van Homem. Antes de falar das fontes em si, esse é o Adriaan van Homem, né, nascido em 1561, numa cidade que hoje, atualmente, pertence à Bélgica, que chama Louvain.
Ele faleceu em 1615, então vocês vejam, ele está no final do século XVI e início do XVII. Seus estudos se concentraram num colégio jesuíta em Colônia, que é a atual Alemanha, uma cidade da atual Alemanha, e ele também estudou medicina na Universidade de Louvain e em Bolonha, né, na Itália. Como atividades profissionais, ele foi principalmente professor, né? E professor, por um tempo, de matemática e medicina, né, na Universidade de Louvain, e ele foi o primeiro professor de medicina na Universidade de Würzburgo, que também é uma cidade na atual Alemanha. Tá? Quando você vai olhar para o conjunto de obras que o Van Homen nos deixou, né, se você for fazer uma busca em bibliotecas na Europa, inclusive em algumas bibliotecas estadunidenses, a gente vai encontrar um conjunto muito mais amplo de trabalhos ligados à medicina do que trabalhos ligados à matemática. Esse período que ele ensinou matemática foi um período muito curto, né? Nessas duas universidades, ele trabalhou principalmente com o ensino de medicina. Né? Eu vou mais para o final falar um pouco sobre essa questão, porque ela é importante para a gente pensar o estatuto social da matemática naquele momento na Europa. O Van Homen, apesar de ser um personagem hoje um tanto desconhecido, né, do ponto de vista historiográfico, ele é um personagem que ele nos mostra muito do que era ser um matemático no século XVI e XVII, através das suas correspondências. Né? As minhas primeiras pesquisas lá na graduação se iniciou com um conjunto de cartas trocadas entre o Van Homen e o Christoph Clavius, que é um padre jesuíta importante nesse período, ligado à reforma do calendário, trabalhos de astronomia e tudo mais, mas o Van Homen se correspondeu com Kepler, com Van Coilen, com Tycho Brahe, com Viette, né? Tem um conjunto de correspondentes muito amplo aqui, né? Um conjunto de contatos, né? De rede de contatos e de troca de informações muito amplo, né? Então, o próprio Viette, né, segundo algumas fontes que mais recentemente eu tive acesso, reconheceu no Van Homen um importante matemático do início ali do 17. Tá? O Viette teria, inclusive, pago uma viagem para o Viette e a França, né, visitá-lo para eles conversarem sobre questões ligadas à matemática. Bom, então isso é um pouco sobre o Van Homen, não dá aqui para passar muito tempo tratando disso, mas é só para vocês terem uma ideia. Quais são as minhas fontes? As minhas fontes são dois trabalhos aqui para a gente falar de classificação, né, de organização da matemática. Minhas fontes são dois trabalhos. Um é esse primeiro trabalho aqui, deixa eu mudar aqui o apontador. Isso, essa primeira obra, Universa e Mathesis Idea, é um trabalho de 1602. Uma tradução assim para o português seria uma ideia, né, uma ideia do conhecimento como um todo, e já eu vou falar inclusive dessa terminologia aqui, mátesis, né, porque às vezes está ligado a uma ideia mais geral do conhecimento, às vezes está ligado a uma ideia mais específica da matemática. Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas esse é o primeiro trabalho que eu estudei, e um segundo trabalho é esse outro aqui, né, um trabalho de 1605, quer dizer, foi publicado 3 anos após, chama Mátesis Polêmica. Polêmica é uma palavra aqui de origem grega, que diz respeito à guerra, então seria algo como o conhecimento da guerra, ou a matemática da guerra. Está muito indefinido ali no trabalho do Van Homen o uso da palavra mátesis, e eu já vou comentar um pouco sobre isso. Mas então temos essas duas obras vão direcionar, uma parte do estudo dessas duas obras vão direcionar aqui a minha fala aqui com vocês, tá? Sobre essas duas obras aqui, né, essas duas obras, a primeira, a obra de 1602, ela é uma obra mais curta, uma obra com 110 páginas, entre essas 110 páginas a gente tem um frontispício, né, que é isso que a gente chamaria de capa, né, da obra, né,
e a gente tem uma obra composta de 20 capítulos, né, que está ali das páginas 3 a 110. Né? Então, ela é uma obra que não tem nada além do frontispício e dos capítulos, ela não tem uma dedicatória, ela não tem uma parte em que o censor autorizou a publicação da referida obra, ela é essa obra com essas páginas. A segunda obra, a obra de 1605, Matesis Polêmica, ela é maior, ela tem 270 páginas, ela é composta por um frontispício, uma dedicatória, que tem 11 páginas, só que não numeradas, e 3 livros, né, o Liber Primus, o Liber Secundus e o Liber Tertius. Aqui, né, a terminologia em latim para livro primeiro, segundo e terceiro. E entre o livro segundo e o terceiro tem uma tabela de tangentes. Essa divisão, né, entre Liber Primus, Secundus e Tertius é quase como se fosse uma divisão em partes da obra, né? Aquilo que a gente teria um livro hoje, uma primeira parte, uma segunda parte, uma terceira parte, tá? Não é porque tem 3 livros separados, é um mesmo livro, só que com essas 3 partes. Por que eu trago essa descrição das fontes para vocês? Porque é muito interessante olhar, né, em específico, eu vou mudar aqui a minha caneta só para fazer uma marcação, é muito interessante olhar em específico aqui a questão dos 20 capítulos que está presente na obra de 1602 e da dedicatória e do Liber Primus que estão presentes na segunda obra. Se vocês olharem, o que acontece, né? Aqui a gente tem, na primeira obra, os 20 capítulos da página 3 a 110, e na segunda obra a gente tem também 20 capítulos, só que da página 13 a 110. O que ocorre? Desses 20 capítulos, quando a gente olha para a obra de 1605, ela também, esse Liber Primus, é composto de 20 capítulos, e do terceiro ao 20º é exatamente igual. O conteúdo e a estrutura tipográfica, que eu já vou mostrar para vocês na próxima imagem, é exatamente igual, do terceiro ao 20º capítulo. O que muda são os 2 primeiros capítulos e a inserção de uma dedicatória. Bom, é claro que algumas especulações vão surgir do que pode ter acontecido, mas uma das hipóteses é que essa primeira obra pode não ter vendido, né? Essa primeira obra pode ter ido parar nas feiras de livros, né? O Van Homen tinha muito costume de publicar com tipógrafos em Frankfurt, ou tipógrafos que vendessem essas obras em Frankfurt, que tinha já uma feira do livro que ocorria 2 vezes ao ano, e que era um encontro entre intelectuais naquele período. E esse livro pode não ter vendido, e como naquele momento a publicação de um livro era um processo extremamente caro, né, e o Van Homen não era uma pessoa bancada por um nobre, ele não tinha um mecenas que bancasse os seus trabalhos, ele provavelmente não podia deixar isso a perder. Então, ele provavelmente teve que reaproveitar esse material numa nova publicação. E o que aí é uma hipótese minha, né, a partir de estudos de outros trabalhos que aconteceram coisas semelhantes, é que, para ele fazer reaproveitar, ele quis aproveitar aquilo que ele já tinha publicado para discutir uma outra temática a partir do interesse de alguém. Essa dedicatória, ela que é incluída nesse segundo livro, ela é dedicada a um duque de Alexandre de Ostrog, uma cidade no norte da Europa, agora me falha a memória qual o país atual que essa cidade se localiza, mas é um duque com quem Van Homen teve bastante contato e com quem Van Homen pode ter discutido, né, e a dedicatória mostra isso, o papel do conhecimento matemático para a guerra. E a guerra em que sentido? Na defesa de territórios. Afinal, a gente pensa que século XVI e XVII como ainda um período em que
a Europa está extremamente dividida em diversos ducados, né? Não tem a ideia de países como a gente tem hoje, os territórios não estão completamente divididos, então é preciso, às vezes, a depender da localização e a depender das disputas territoriais naquele momento, você defender esses espaços. E aí o Van Homem vai ter toda uma discussão nessa dedicatória e depois, no livro segundo e no livro terceiro, sobre a importância do conhecimento matemático na guerra. Mas que conhecimento matemático é isso? É esse. É o conhecimento matemático daquela classificação que ele já havia publicado em 1602 e que ele reaproveitou provavelmente aqui na obra de 1605, né, para compor o Liber Primus. Então, como tinha que reaproveitar as páginas, o que ele fez? Provavelmente escreveu a dedicatória num conjunto de partes e incluiu os capítulos 1º e 2º de uma forma mais curta, de forma a aproveitar do terceiro em diante, aproveitar inclusive a numeração das páginas, né? Eu vou mostrar só um exemplo de como que a gente chega a esse resultado. É claro que é preciso, muitas vezes, você ir a uma biblioteca, conhecer os materiais, ver as versões físicas, e eu não fiz isso ao longo do meu doutorado, eu não vi nenhuma versão física desses materiais, mas eu tive acesso a algumas versões digitalizadas das duas obras que estão disponíveis em sites de bibliotecas da Europa. Mas, olha, vocês vão ver aqui que está duplicado, né? Essa página, que inclusive aqui é o início do capítulo 5, que trata sobre aritmética. Isso aqui é bem fácil da gente identificar, né? Está em latim, mas é o capítulo 5 sobre aritmética, está muito tranquilo aqui, né? Muito parecido com o português. Esse primeiro lado aqui é a página que está no impresso de 1602. E esse segundo aqui é o que está no impresso de 1605. Se a gente olhar, inclusive, algumas partes do documento, a gente vai ver que os erros ou as falhas tipográficas são exatamente as mesmas, né? Como essas folhas eram impressas, né, com as máquinas de tipo, eu vou aqui, peço perdão pelo anacronismo, tem toda uma explicação por trás disso, e de como funcionam essas máquinas, né? Mas eram máquinas, os tipos eram letras, né, que eram encaixadas numa máquina que você colocava o texto, passava-se uma tinta nessas letras e depois você fazia a impressão de várias páginas, né, para aproveitar aquela estrutura que você já tinha feito. Depois você tirava todos aqueles tipos e fazia uma nova página ou um novo conjunto de páginas, a depender do tamanho do livro. Então, o que acontece é que se imprimia uma determinada quantidade, a depender do volume editorial, né, da quantidade de exemplares daquele livro. Mas se vocês olharem aqui onde eu coloquei esse pequeno quadradinho em cima desse D aqui, a gente vai ver que tem uma pequena falha aqui, e que ela é exatamente a mesma falha que está aqui na obra de 1605. Né? E aí alguns de vocês podem dizer, mas será que a biblioteca não confundiu, não escaneou a mesma obra com 2 nomes, coisa desse tipo? Essa hipótese a gente tira logo muito facilmente, porque a gente vai... agora eu já não me lembro as bibliotecas que estavam disponíveis, mas quando a gente olha a obra de 1602, ela está em algumas bibliotecas e não necessariamente a de 1605 está na mesma biblioteca. Então, dificilmente uma biblioteca na Alemanha e uma biblioteca na Bélgica escaneariam as mesmas obras. Elas têm obras e versões diferentes das mesmas obras, ou de obras diferentes em suas bibliotecas, né, em seu acervo. Então, o que acontece é isso, a gente vai olhar, né, eu coloquei aqui, aí tem essas marcações que ajudam o tipógrafo a organizar as páginas, porque essa máquina imprimia um conjunto, às vezes imprimia 4, 5 páginas, depois tinha que recortar e tinha que ordenar isso tudo. Então, tem todo um conjunto de marcações que a gente vai ver que
as falhas e as marcações são exatamente as mesmas, né? Então, isso para introduzir aqui um pouco a questão das fontes, né? O que essas fontes têm a nos mostrar sobre isso, mas eu, é claro, já gastei uma parte do meu tempo para falar sobre as fontes, mas o que eu quero falar exatamente aqui é o que o Van Homen traz nesses trabalhos, né? Então, agora, num primeiro momento, eu quero falar sobre a matemática em si e o seu lugar no rol do conhecimento, tá? Aqui é uma definição que o Van Homen traz, claro, em ambas as obras, né? Já que são cópias, né? São reaproveitamentos de páginas de uma obra em outra, né? Então, o que o Van Homen diz, né? Qual seria a definição para o Van Homen do que é matemática para ele, tá? Matemática, em grego, matema ou mátesis, significa toda disciplina ou doutrina. O nome de disciplina ou de doutrina compete maximamente àquela faculdade que, a partir do simples progresso ordenado, leva a provas sólidas e consenso seguro. O que o Van Homen está querendo dizer aqui, né? Que a matemática é uma área, é uma ciência, né? Um conhecimento que ele se organiza de uma certa forma ordenada, né? Aqui, claro, tem muita base naquele sistema dedutivo axiomático presente nos elementos de Euclides, né? E naquela forma de raciocinar que é muito própria, né, dos elementos de Euclides, mas que também é própria do raciocínio, né, ligado ao silogismo aristotélico e tudo mais. Conforme eu vou mencionar aqui ao longo da obra, a presença de Aristóteles e da literatura aristotélica na obra do Van Homen é muito grande, né? A influência aristotélica aqui é muito grande, tá? Então ele vai dizer que em grego, matema e mátesis significa toda disciplina ou doutrina. Quer dizer, não parece nada com o que a gente fala hoje, né, sobre matemática. Às vezes a gente fala o que é matemática? A gente vai fazer essa pergunta num curso de graduação ou vai fazer essa pergunta para as crianças na educação básica e elas falam, é a ciência dos números, é a ciência que estuda as formas geométricas, é a ciência do raciocínio lógico. Bom, aqui não parece remeter a nada disso. E é por isso que eu falei daquela análise que muitas vezes a gente faz da matemática do passado baseado naquilo que a gente sabe, a gente conhece hoje e estruturou hoje, né? Então, a gente precisa tentar entender esse contexto matemático ou de definição da matemática desse período. Só para trazer aqui um pouco de etimologia, né? Matemática é uma palavra do latim que se baseia, então, no grego, né? Essa palavra que uma das palavras que o Van Homen menciona, que é matema, né? Matema, em grego, significa estudo, conhecimento ou ciência, tá? Essa palavra, que é um substantivo, ela origina um verbo que é o mantano, né? Que é aprender, estudar, entender. E origina também o adjetivo, que é o matematikos, né? Dedicado ao estudo. Tá? Aqui eu não coloquei o grego, né? Eu fiz uma transliteração do grego. Confesso para vocês aqui que o grego não é a minha especialidade, né? Aqui, quando eu trabalhei com essas obras, eu as traduzi do latim. O Carlos teve uma participação nesse processo, outros professores, colegas meus, como Tomás Haddad, auxiliaram bastante nesse processo de tradução aqui e estudo dessas obras aqui, a partir do latim. Mas isso aqui é para a gente entender, então, que essa palavra, né, que hoje tem um significado muito específico para nós, ela tem essa origem epistemológica, essa origem no grego em palavras, né, que não nos remete necessariamente àquilo que a gente diz hoje. A própria palavra disciplina, né, no latim a gente leria talvez disciplina e doutrina, né, doctrina. Essas duas palavras, no latim, elas vão originar também outras palavras, como o verbo discere, né, que seria o verbo aprender, e o verbo docere, que é o verbo ensinar. E daí a gente vem, né, para duas palavras ainda em latim, que é o discente e o docente, que lembram muito duas palavras que a gente usa em português, que é o discente
e o docente, né? Quem é o discente? É o que aprende, é o estudante. E quem é o docente, né? O docente aqui do latim? É o que ensina, né? E vejam que interessante, essas palavras, elas eram trazidas aqui na definição do Van Homen como ligadas, né, relacionadas à definição de matemática, né? Justamente por causa dessa característica da matemática de ter uma maneira muito disciplinada, muito doutrinada, ligada a essa ideia de estudo e de aprendizagem, né, que é essa forma muito específica de produzir e de se praticar o conhecimento matemático. Tá? Bom, antes de eu falar trazer essa citação, eu queria, então, começar aqui, né? Voltar naquela pergunta que eu fiz no começo da apresentação, né? De que matemática a gente fala quando a gente faz história da matemática? Esse questionamento que a gente precisa ter, né? Afinal, as definições elas podem ser muito diferentes das definições atuais. Eu vou prosseguir aqui para eu não atrasar, tá? Mas vamos lá. Mais uma citação do Van Homen. Agora ele vai definir, vai dizer para a gente o que é o objeto de estudo da matemática, o que a matemática estuda. Ele vai dizer que o objeto da matemática como um todo é a quantidade. Espera aí que eu já vou falar para vocês sobre o que é quantidade. Aqui ele está pensando num ponto de vista bastante aristotélico também, tá? Mas já eu falo. Mas olha mais o que ele está trazendo. Por outro lado, os matemáticos têm considerado, além de quantidades, alguns acidentes. Uma outra palavra aristotélica que eu não vou explorar muito aqui, mas os exemplos ajudam, né? Por exemplo, o movimento, o peso, o som, o raio visual, etc. Assim como substâncias, como o céu, a terra, os campos, as montanhas e etc. Igualmente, as coisas artificiais, como barris, esferas e etc. Não somente as considera como tais, mas também como quanta. Quanta, que é uma palavra latina que não tem uma tradução muito específica, mas que também está ligado à ideia de quantidade, aquilo que pode ser quantificado. Então, o que o Van Homen está dizendo? Que os matemáticos não têm pensado, classificado como matemática só as quantidades, vamos dizer assim, mais teóricas, vamos dizer assim, quantidades mais abstratas, como os números e as formas geométricas, mas também o movimento, o peso, o som, o raio visual, o céu, a terra, tudo aquilo que pode ser, de algum modo, quantificado, faz parte é objeto da matemática daquele período, né? que os matemáticos denominam, né, como disciplinas, como conhecimentos matemáticos naquele período. Trago aqui uma definição do Dicionário de Filosofia do Nicolas Abagnano sobre essa questão da quantidade, né? E principalmente em relação a Aristóteles, né? O que ele está querendo dizer, o que é quantidade ali, né? Só para justificar, inclusive, a fala do próprio Van Homen, né? Então, quantidade, em geral, é a possibilidade de medida, né? Aquilo que pode ser medido. Eu vou fazer uma análise anacrônica aqui, peço perdão por isso, né? Mas lembra, às vezes, aquilo que a gente chamaria hoje de grandezas, embora não seja nem um pouco parecido. Quando eu mostrar para vocês as disciplinas matemáticas em si, vocês vão ver como destoa do que a gente chama de grandeza, mas essa possibilidade de medida, de algum modo, relembra e nos faz lembrar sobre isso. Segundo o Abagnano, Aristóteles definiu a quantidade como o que é divisível em partes determinada ou determináveis. Uma quantidade numerável é uma pluralidade divisível em partes descontínuas. Uma quantidade mensurável é uma grandeza divisível em partes contínuas em uma, duas ou três dimensões. Uma pluralidade completa é um número, um comprimento completo é uma linha, uma extensão completa é um plano, uma profundidade completa é um corpo, né? Então, isso aqui seria a ideia aristotélica do que é quantidade, né? Só que essas ideias, ao longo dos séculos, foram sendo ampliadas e os matemáticos saíram desse universo, vamos dizer assim,
mais abstrato, e também consideraram parte da matemática outros conhecimentos não necessariamente ligados a essa forma aqui do Aristóteles, mas isso aqui está bastante presente no trabalho do Van Homen. Outra questão que o Van Homen vai trazer na obra dele é onde que está a matemática no rol do conhecimento, né? Como que se organiza os conhecimentos e onde que está a matemática. E aí o Van Homen vai usar a classificação aristotélica do conhecimento, tá? O Aristóteles define 3 tipos, né, de conhecimento, né? 3 tipos, né, de conhecimento para fazer sua classificação. Ele fala de ciências poéticas ou produtivas, que tem a ver com o trabalho feito pela inteligência humana, como, por exemplo, as artes. Tem as ciências práticas, que investiga as ações do homem, como, por exemplo, a ética, a política e a economia. Veja que aqui a prática não se confunde com essa ideia de ciência produtiva ligado à arte, que vai estar ligada a uma outra, a questão das próprias mecânicas, né, que são as ciências de produção e de ação dos instrumentos, né, que é muito forte, o estudo que é feito no âmbito do GPEM, aí no Ceará. E, por fim, as ciências teoréticas ou especulativas, que são, na visão do Van Homen, na visão do Aristóteles, as ciências mais importantes, né, que são aquelas concernentes aos princípios da existência e da especulação, né? Então, a matemática, vocês vão ver que está aqui, está nesse terceiro grupo, né, que é considerado as ciências mais importantes. Olha aqui a definição do Van Homen. A ciência matemática, em geral, é parte das especulativas, aquele terceiro grupo que eu falei. Por quê? Olha, ele vai dizer que justamente não é as outras, pois a finalidade não é uma ação, né, se referindo a uma ciência prática, ou um modo de fazer, ou seja, uma ciência produtiva. Então, não é nem isso, nem uma coisa nem outra, mas é a especulação de qualquer que seja a quantidade, isto é, de qualquer coisa contínua ou discreta, está lá o Aristóteles de novo, né? Como dos corpos do mundo, dos movimentos, dos pesos, dos sons, dos raios visuais, dos campos, dos vasos, etc. Desse modo, as mecânicas não podem ser consideradas matemáticas, embora isso seja feito por muitos. E aqui começa uma primeira controvérsia, né? Porque se a gente seguir realmente a classificação aristotélica do conhecimento, a parte ligada às mecânicas, ela não é classificada como ciência especulativa e não faria parte da ciência matemática. Mas o que vai acontecer já no decorrer do 15, do 16 e do 17 é que as mecânicas, pela possibilidade de aplicação da matemática no funcionamento, na compreensão dos instrumentos produzidos, né, por essa área de conhecimento, muitos vão dizer que as mecânicas também fazem parte das matemáticas. E já trazendo um spoiler, o próprio Van Homen vai fazer isso na classificação dele, que eu vou mostrar já para vocês, tá? Então, eu não vou falar muito mais sobre aquela questão da matemática e da posição da matemática no rol do conhecimento, mas naquelas ciências especulativas, onde a matemática está, também estão outras 2 áreas de conhecimento da antiguidade que são muito importantes, que é a física e a metafísica. Não confundir aqui a física aristotélica, que é uma área muito mais ampla do que a física atual, tá? Mas, claro, também se preocupa com partes daquilo que hoje é a física, né? Mas ali tem muito mais conhecimentos sobre a natureza, né? Então a física está muito mais ligada a estudar fenômenos da natureza, o que vai ser depois chamado de filosofia natural e tudo mais, né? Então, nas ciências especulativas, a física está presente e também a metafísica, né? A metafísica vai ser considerada mais importante do que a matemática, e a matemática ela vai estar num lugar intermediário entre a metafísica e a física, né? Esse lugar que o Van Homen vai colocar, né, e defender baseado na obra aristotélica, né, na classificação aristotélica do conhecimento. Bom,
Então, agora que a gente viu mais ou menos onde que a matemática está naquele período, né, como os matemáticos, né, discutem isso, claro, aqui eu estou trazendo a visão do Van Homen, mas não é uma visão única, né? Se vocês olharem, por exemplo, o trabalho do Luca Pacioli, né, que é um pouquinho anterior ao Van Homen, né, tem um professor da Unicamp, o Fábio Maia Bertato, que estudou algumas obras do Pacioli, ele vai trazer algumas definições extremamente parecidas sobre a classificação, ou pelo menos sobre a organização do conhecimento matemático, né, um pouco antes, né, do Van Homen. Os próprios trabalhos do Christoph Clavius, com quem o Van Homen se correspondeu, trazem, de algum modo, também uma ideia e uma classificação parecida em relação à posição, né, o lugar da matemática nesse conjunto mais amplo do conhecimento. Então, é claro que vai haver, entre século XVI e XVII, toda uma discussão sobre novos conhecimentos que se estão ali produzindo. Quer dizer, esse é um período que vai se fazer muitos estudos sobre aquilo que hoje a gente chama de mecânica clássica, o cálculo diferencial e integral, o próprio desenvolvimento da álgebra, e todas essas transformações no âmbito da física, no âmbito da matemática, no âmbito da astronomia, vão mudar completamente essas definições e essas classificações do conhecimento, né? Mas esse ainda é um período de transição em que opiniões diversas se congregam e se conversam e se dialogam, ou não, ou são controversas entre si, e tem todo um ambiente de disputa e de debate sobre essas definições, né? Então, acho que é importante trazer isso à tona, porque às vezes a gente lê trabalhos sobre a ideia de revolução científica no 16 e 17, né, e acha que dá um estralo naquele período e as concepções mudam, quando, na verdade, há um período muito longo né, se a gente olhar, por exemplo, o trabalho do Copérnico, né, sobre a revolução dos orbes celestes de 1543, e ver a aceitabilidade dessa obra, demora muito tempo, né? Até de 1543 a 1600, tem alguns estudiosos, como Henrique Leitão, da Universidade de Lisboa, de Portugal, que vai dizer assim, olha, que tem no máximo 10, 12 autores, astrônomos daquele momento, que aceitam aquilo como verdade, porque a astronomia ptolomaica ainda tem uma força muito grande, né? E claro, tá o Kepler fazendo os seus estudos, o Brahe, mais para frente o Galileu, o Newton mais em seguida. Quer dizer, mas vamos dizer assim, há idas e vindas, não há uma continuidade ali, né? Não há uma ruptura que produz uma nova matemática. Há, na verdade, um conjunto de saberes que estão sendo produzidos e praticados ao mesmo tempo. Eu falei da obra do Copérnico porque se liga, por exemplo, ao que estudei no meu mestrado. Eu estudei uma obra do Van Homen de 1591, ou seja, 48 anos após a publicação do trabalho do Copérnico. E 48 anos após, o Van Homen diz claramente na obra dele que ele conhece a obra do Copérnico, mas ele faz pouco caso, quer dizer, ele não diz isso com todas as palavras, mas ele menciona, olha, tem alguns que discordam dessa visão ptolomaica do sistema de mundo, como o Copérnico, né, o Nicolau Copérnico, e ignora, e ele continua, né, produz uma obra defendendo, né, um sistema que já está sendo questionado por outros, mas então também tem os defensores, né, vamos dizer assim. Bom, vamos, então, para a classificação das matemáticas do Van Homen, que senão meu tempo acaba. Aqui está difícil de entender, né? Essa aqui é uma página que está presente só na obra de 1605, né, no começo da obra, logo após a dedicatória, naquele conjunto de páginas que ainda é um pouco diferente. Essa página está lá na obra de 1605, ela não está presente na obra de 1602, mas na obra de 1602 tem todo um texto mais amplo descrevendo
isso que aqui está. Bom, vocês não vão conseguir enxergar, além disso está em latim, está uma confusão danada aqui, mas isso aqui é um diagrama que o Van Homen apresenta, trazendo a sua classificação da matemática. Isso aqui, em conjunto com mais algumas coisas que ele escreve nos capítulos iniciais da obra, dá para a gente ter uma ideia, né, do que faz parte da matemática naquele momento. Mas aqui dá para a gente até ver algumas coisas. Olha, aqui onde está o meu o apontador aqui, olha, aritmética, aqui está geometria. Se a gente olhar aqui um pouco mais para baixo, tem a música, né? Algumas coisas são conhecidas de vocês, né? Outras nem tanto, mas eu já vou falar, já vou trazer isso, vamos dizer assim, num diagrama um pouquinho mais moderno, já que os apresentadores, né, os programas de apresentação de hoje permitem que a gente faça alguma coisa um pouco mais diferente. A primeira distinção que o Van Homen traz, e aqui tem uma coisa original, é essa distinção entre, deixa eu ativar aqui de novo minha caneta, é uma distinção entre o que ele chama de matemáticas verdadeiras e quase matemáticas. Quer dizer, eu não conheço, não encontrei em nenhum outro trabalho ninguém que traga isso que ele chama de quase matemáticas, né? Tem quem discute classificação das matemáticas, mas não tem quem fala do que seria essas quase matemáticas. Mas a definição dele é muito simples, né? Isso aqui ele traz um pouco mais para o fim do livro, né? Depois que ele apresenta todas as matemáticas ditas verdadeiras, ele vai dizer assim: exceto as matemáticas preditas, que são verdadeiramente matemáticas, existem também algumas que possuem conhecimentos afins, que não são compreendidas pelo senso dos matemáticos, porém, não corretamente. E aí ele vai dar dois exemplos, que é o exemplo da arquitetura e da arte militar, ou da matemática da guerra, né? Esse tipo de conhecimento para o Van Homen faz parte dessas quase matemáticas. Então, quer dizer, as quase matemáticas para o Van Homen são aquelas disciplinas que poderiam fazer parte da matemática, provavelmente por lidar com objetos que são quantificáveis, né, pensando naquilo que ele colocou como definição, né, quer dizer, a arquitetura ela lida com uma série de conhecimentos que são quantificáveis, inclusive ela lida com conhecimentos que remetem a matemáticas ditas por ele verdadeiras, como a geometria, por exemplo, né? A arte militar também, né? Ele vai fazer, principalmente na obra de 1605, como a geometria, em especial, está presente nesse ato, né, nessa produção de conhecimento em relação à guerra. Mas é isso. Ele traz um capítulo sobre as quase matemáticas. É importante aqui eu fazer um parênteses, que na obra ele vai trazer um capítulo para cada uma das disciplinas, normalmente capítulos curtos, capítulos de 1, 2, 3 páginas, para áreas de conhecimento, para disciplinas matemáticas mais conhecidas, como a geometria, aí tem uma discussão maior. Normalmente eu acho que a geometria tinha lá umas 10, 12 páginas, era um capítulo um pouquinho mais robusto, mas na obra ele normalmente vai trazer um capítulo curto, que ele vai definir o que é cada uma dessas disciplinas, ele vai dizer nomes de estudiosos que trabalharam e que estudaram aquela disciplina. Então, por exemplo, no caso da geometria, ele vai falar dos elementos de Euclides, vai trazer algumas definições, vai falar de quem estudou os elementos de Euclides e tudo mais, outros nomes, né? O Arquimedes. Quer dizer, ele vai sempre voltando ao passado e trazendo quase aquilo que hoje a gente, né, perdão aqui novamente por outro anacronismo, né, mas é quase aquilo que a gente faria hoje numa pesquisa bibliográfica, né, de definir algumas coisas, de apresentar o que já tem sido feito. É o que ele faz nessa parte, né, inicial dessas obras, onde ele traz essa classificação e essa organização. Bom, eu vou passar aqui para falar das matemáticas verdadeiras, tá? Das matemáticas verdadeiras, que ele divide em dois grupos, as principais e as mecânicas. Quer dizer, ele diz que as mecânicas não deveriam fazer parte da matemática, mas como já é
comum naquele período as mecânicas fazerem parte das matemáticas, ele não questiona isso, ele coloca como parte das matemáticas. Então, temos aqui a nova subdivisão, matemáticas principais e matemáticas mecânicas. As matemáticas principais se subdividem em dois grupos, que são as puras e mistas, eu já falo sobre isso com vocês, e se subdivide, ele apresenta um conjunto de matemáticas mecânicas que são 5 nomes. 5 nomes que vocês vão ver aqui, que não lembra nada, normalmente, do que a gente conhece, né? Atualmente, não tem uma disciplina do conhecimento que se aproxime disso aqui. Bom, eu estou de olho aqui no meu tempo, gente, viu? Falta pouco, mas eu vou correr aqui nesse final. Olha os nomes: esfairopoeia, manganária, mecanopoética, organopoética e taumatopoética. Tá? Essa ideia de nomes inventados para essas disciplinas mecânicas é muito comum. Outros autores do período que discutem as disciplinas mecânicas, né, que está ligada a essa questão dos instrumentos, é muito comum ter nomes diferentes. Manganária não é um nome muito incomum, parece que já tinha sido utilizado antes, na antiguidade, pelo Próculos e tudo mais, mas os outros nomes são até, então, estranhos, né? Esfairopoeia é bem interessante, eu vou trazer aqui, inclusive, a definição, só para vocês terem uma ideia, né? Esfairo, lembra esfaira, né? De esfera, no latim, e poeia é um termo grego que nos lembra aquela questão das artes poéticas e produtivas do Aristóteles, né? Então, seria uma produção de esfera, né, se a gente fizesse uma tradução literal do termo. Mas não tem a definição do Van Homem, não tem nada a ver com isso. Na verdade, esfairopoeia é a arte mecânica que ensina a construir instrumentos aptos para a observação e a mensuração. E aí, o que ele vai trazer? Ele vai dizer que aqui estão os instrumentos para fazer, por exemplo, trabalhos de geometria, como régua e compasso, ou então um instrumento como o astrolábio, o báculo, né, que são instrumentos astronômicos, né, fazem parte dessa ciência, né, dessa disciplina que ele chama de esfairopoeia aqui, né? Eu estou só trazendo as definições, né, eu vou mostrar mais algumas. Manganária é a arte dos grandes pesos que devem ser movidos. O propósito é compor instrumentos aptos ao movimento dos pesos. Então, aqui ele vai estudar, por exemplo, a questão das alavancas, a questão da roda como forma de movimentar, né, as polias e tudo mais, né? Aqui é uma outra arte, né? É engraçado que aqui, embora ele diga, olha, essas são matemáticas mecânicas, ele passa a não usar a palavra matemática, ele passa a usar a palavra arte, né? Ars, né? Em latim, ars, artes, para se referir a essas disciplinas, né? E colocá-las muito mais próxima das mecânicas e com um saber secundário aqui e não necessariamente primário, principal, como as outras disciplinas. A mecanopoética é a arte de fazer máquinas que, para se moverem, requerem um motor externo inanimado. Basta a gente lembrar, por exemplo, sobre um moinho de vento, né? O moinho de vento requer o quê para fazer o seu movimento, para fazer a máquina se mover? Ela requer o vento, né? Moinho de vento, aí, né? Tem os moinhos de água também, que requerem as águas ali para fazer. Quer dizer, esses instrumentos, eles são objetos de estudo aqui da mecanopoética. Só mais uma dessa parte aqui. Eu não trouxe todas, mas trouxe mais uma. A organopoética é a arte de confeccionar máquinas bélicas ou instrumentos que usam um movimento violento para o que deve ser atacado ou defendido. Então, aqui ele está falando de catapulta, está falando de bomba, né? Está falando desses instrumentos que são usados na arte bélica, tá? Nas guerras e tudo mais. Voltemos aqui, né? Voltemos às matemáticas, à divisão das matemáticas principais e as matemáticas mecânicas. Eu vou vir aqui para essa segunda divisão das matemáticas principais, que é a divisão entre matemáticas puras e mistas, né? As matemáticas puras, elas dizem respeito
aqueles conhecimentos que são produzidos pelo intelecto, né? E aqui está, de novo, uma classificação aristotélica do conhecimento. Por quê? Porque as matemáticas mistas, elas dizem respeito àqueles objetos que podem estar ligados aos sentidos, né? Então, há uma divisão aristotélica entre o que é inteligível e o que é sensível. E essa distinção entre o que é inteligível e sensível está aqui nessa classificação. Vamos lá. Matemática pura e matemática mista. Eu trouxe para cá de novo. Veja que o Van Homen ele é cheio de dicotomias, né? Ele faz o tempo inteiro uma série de dicotomias. Dentro dessas dicotomias, ele vai fazer novas dicotomias. As matemáticas puras são divididas em universais e especiais, e as matemáticas mistas são divididas naquelas que estudam o objeto incorruptível e o objeto corruptível. Tá? Vamos por parte aqui rapidinho para eu tentar finalizar minha apresentação. As matemáticas puras universais são disciplinas que tentam lidar com a matemática e com o conhecimento de forma muito abrangente. As especiais, elas são mais específicas, e eu vou mostrar essa classificação aqui para vocês com as disciplinas, e aí vocês vão entender. As universais, ele está citando duas disciplinas, a logística e a prima mátesis. Já falo sobre elas. E nas especiais, ele traz a aritmética e a geometria. A aritmética, ela lida, o objeto de estudo dela são os números, e a geometria são as formas, né? É o estudo das formas. E aqui, sempre pensando do ponto de vista do espaço, aliás, daquilo de conhecimento inteligível. Aqui a gente não está falando de objetos de estudo concretos. Para o Van Homen, e aí nessa linhagem aqui de pensamento aristotélica, os números e as formas geométricas são objetos abstratos, né? Essas duas áreas de conhecimento que ele traz aqui, essas duas disciplinas que ele traz anteriormente, as universais, que é a logística e a prima mátesis, elas são disciplinas. A logística é um pouco mais conhecida, que ela é o estudo do cálculo de forma mais abstrata, que não necessariamente só o número é objeto de estudo. Eu não vou comentar aqui, porque a gente tomaria bastante tempo. Mas a prima mátesis eu trouxe uma definição que eu vou mostrar para vocês, que é bastante interessante. É a ideia de um conhecimento primeiro, um conhecimento universal. O que o Van Homen e outros estudiosos desse período estavam interessados? Estavam interessados em tentar definir uma ciência universal, uma ciência que precedesse todo o conhecimento, e aqui nesse caso todo o conhecimento matemático. Então, o que o Van Homen faz, e que é muito importante na tentativa de descrever essa ciência, esse conhecimento universal que está ali, prima mátesis, né, em latim, ele usa os elementos de Euclides que estão ali para definir objetos geométricos, né, as formas. Ele generaliza, ele busca uma forma de tentar generalizar aquelas demonstrações, né, uma série de teoremas, principalmente ligado à ideia de proporção, para definir que qualquer coisa que pode ser quantificada poderia ser definida pela estrutura que está presente nos elementos. A gente consegue definir uma estrutura dedutivo-axiomática, né, criar uma disciplina dedutivo-axiomática que ela seria anterior a todas as outras disciplinas. O que é interessante é que o Van Homen, né, e aqui a partir de alguns artigos, o Van Homen pode ter, inclusive, influenciado o Descartes. O Descartes ele estudou um pouco essa ideia de conhecimento universal, e tem muita coisa na obra do Descartes, aquela obra sobre a direção do espírito, que o Descartes traz ali no início algumas regras, né, regras para a direção do espírito, né, as regras iniciais do Descartes, que definiriam um modo mais genérico de produção de conhecimento, é muito parecido com o que está presente na obra do Van Homen. A obra do Descartes é um pouco posterior, então tem aí alguns autores que defendem que, eventualmente, o Descartes pode ter tido acesso à obra do Van Homen, embora não tenha evidências claras disso na própria obra do Descartes. Tá? Eu já vou ler um pouco sobre essa questão da prima mátesis. Sobre as matemáticas mistas, aí o conjunto de disciplinas é enorme, né?
esse conhecimento de estudar objetos sensíveis é enorme, né? Ele faz uma distinção entre objeto incorruptível e objeto corruptível. Isso está ligado, de novo, a uma classificação aristotélica do conhecimento, que está muito ligado o que é incorruptível aqui na definição aristotélica. Lembrando que na definição aristotélica existe um conjunto de 4 elementos, né, que é fogo, ar, terra e água. Esses 4 elementos, eles compõem qualquer corpo no mundo sublunar, ou seja, naquilo que está abaixo da esfera da Lua, né? Então, tudo que está aqui na Terra é composto desses 4 elementos, mas da Lua em diante, ou seja, os planetas e as estrelas, e eu não vou explorar isso aqui com calma, isso é composto por um 5º elemento. Esse 5º elemento, devido à perfeição do seu movimento, que é um movimento circular, eterno, que não aumenta nem diminui de velocidade e tudo mais, esse 5º elemento, que inclusive na Idade Média foi chamado de éter, que não é o éter elemento químico de hoje, esse 5º elemento, ele é incorruptível, ele não se transforma, né? E aí, claro, tem que estudar lá o livro Geração e Corrupção do Aristóteles para entender essa ideia de corrupção, essa ideia da mudança que pode acontecer nos outros 4 elementos. Mas aí vai ficar bem interessante, né? Porque tudo aquilo, por exemplo, que está no mundo supralunar, né, nas esferas celestes, isso são incorruptíveis. Então, as disciplinas que estudam esses objetos também, né, são matemáticas puras, são matemáticas mistas, mas que estudam esses objetos. Então, está aqui a astronomia, eu repeti, não era para ter repetido, está a uranografia, está a astrologia, e está até coisas que a gente não consegue entender. Mas como assim? Geografia está aqui? Isso está muito ligado à ideia de que a localização na Terra e o estudo sobre localização na Terra tem completa influência dos astros. A gente, né, quando a gente pensa em localização, né, latitude, localização através dos astros, quer dizer, devido a essa conexão, a essa interferência, né, celeste na Terra, a geografia e outras áreas, como a nemografia, que é o estudo dos ventos e tudo mais, para o Van Homem faz parte desse objeto incorruptível, né, desses objetos incorruptíveis devido a essa influência celeste. Corruptível, né, conhecidas de nós, aqui está muito fácil, a música e a ótica e tudo mais. Tem uma outra disciplina aqui que é a altimetria, que está muito ligada também a uma parte da geometria, mas eu não vou comentar aqui. Já completou o meu tempo, estou vendo aqui que deu 59 minutos. Definições rápidas aqui, só para vocês terem uma ideia do que o Van Homem traz, né, nos capítulos. Eu falei sobre a prima mátesis, né, esse conhecimento universal, né? Eu vou mostrar aqui como que o Van Homem define. Olha lá, a prima mátesis é aquela disciplina que se ocupa da quantidade tomada absolutamente, ou seja, ela é absoluta, ela não é objetificada. Sua finalidade é exibir propriedades comuns para todas as quantidades. Mostraremos existir certa mátesis universalis para que toda ambiguidade seja removida, né? Ele quer remover toda dubiedade que existe nas ciências matemáticas. As proposições e as demonstrações que são atribuídas a essa mátesis universalis, ou prima mátesis, são 2 nomes para a mesma coisa, não são puramente aritméticas, porque em nenhuma, ou na maioria das vezes, não se faz menções aos números, mas também são assumidas quantidades de outros gêneros, diferentes dos números. Nem também são geométricas, porque não faz menções, né, a nenhuma magnitude, isso é, longitude, latitude ou profundidade, né? Ele está pensando comprimento, largura e altura, né, no que a gente diria hoje, né? Por outro lado, inscrevemos a essa ciência o nome de prima matemática ou prima mátesis pela similitude à primeira filosofia, que aqui ele está se remetendo à metafísica, né? Quer dizer, a metafísica ela é uma área de conhecimento que ela é extremamente teórica e ela define, na visão aristotélica e na visão do Van Homem, todas as outras áreas de conhecimento. Ela traz as definições iniciais para, a partir das definições dela, né, a matemática, a física e outras áreas do conhecimento se desenvolverem.
E aqui o Van Homen está trazendo essa nova área do conhecimento, nessa nova disciplina, com esse mesmo intuito, né, de ser uma disciplina extremamente genérica. Pois assim ela é dita prima porque ela compreende os sujeitos de todas as outras ciências sob ela, de fato demonstra os princípios das ciências restantes, se necessitem de demonstração. Assim também essa prima matemática versa sobre os sujeitos de todas as ciências matemáticas, tanto puras quanto mistas. Então ela seria uma disciplina que ela incorporaria todas as outras disciplinas matemáticas. Eu vou pular aqui a definição de astronomia e uranografia, que eu queria trazer como curiosidade. Vou pular aqui essa topoteses, que é uma outra disciplina que o Van Homen apresenta. Quer dizer, aqui a gente precisaria de um tempo enorme para apresentar cada uma das disciplinas, e cada uma delas tem nuances que, inclusive, merecem estudos. A gente precisa, né, cada capítulo do Van Homen, embora seja muito curto, um doutorado que eu fiz não deu conta de tudo aquilo que é preciso explorar. É uma obra extremamente rica de conceitos, de ideias, de definições históricas. Mas eu quero fechar aqui com vocês a minha fala sobre a questão do estatuto social das matemáticas. O Van Homen, quando ele apresenta uma obra em que ele traz definições de disciplinas matemáticas, né, a classificação das disciplinas matemáticas, ele, entre as coisas, entre aquilo que ele pretende, ele também tenta defender a importância da matemática na sociedade, né, na sociedade do seu período. O Van Homen, a gente tem que pensar que produzir matemática naquele período, você dependeria de um nobre para financiar os seus trabalhos. A matemática ela não tem espaço nas universidades. O próprio Van Homen, a maior parte do tempo, ele vai trabalhar como professor de medicina. E esse trabalho como professor de medicina, ele vai dizer nas cartas dele para o Clavius, ocupa a maior parte do tempo, mas o seu maior interesse é produzir conhecimento matemático. Mas é claro, e aí a gente vai ser bem coerente com o momento de hoje, a gente não vive só de vento, né? A gente precisa trabalhar para sobreviver. O Van Homen precisava trabalhar para sobreviver, ele não tinha como produzir conhecimento matemático porque ele não era um nobre, e ele não estava ligado a um nobre, ele era uma pessoa que, embora estivesse numa classe social melhor, por saber ler e por pertencer por ter pertencido a duas universidades, ele não é um nobre, ele então não consegue produzir conhecimento matemático sozinho, né? Ele precisa de financiamento para isso, né? Então ele produziu muito menos do que ele queria. As cartas dele com Clavius mostram bem isso, a dificuldade de publicar os trabalhos de matemática, a dificuldade de estudar, e o resultado disso é que hoje os trabalhos que estão disponíveis, a maior parte são trabalhos realmente ligados à medicina, né? O Van Homen não é o único que discute essa questão do estatuto social da matemática, viu? Existe toda uma discussão sobre a certeza do conhecimento matemático, né, que em latim é dito quaestio de certitudine mathematicarum, que é a questão da certeza das matemáticas, que é uma discussão extremamente filosófica sobre justamente essa classificação aristotélica e a posição que a matemática está ali, porque há uma defesa dos matemáticos que a matemática faz parte, deveria fazer parte da metafísica, inclusive, deveria ser, né, ter grau de equivalência com a metafísica, enquanto os próprios filósofos discordam, porque diz que a matemática não atende a determinados requisitos da filosofia aristotélica. Então tem toda uma discussão aqui que é travada. Então, Van Homen tem esse interesse de defender, de trazer à tona a importância do conhecimento matemático do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático, né? E aí traz essa ideia de quase matemáticas, trabalha a questão das mecânicas e tudo mais. E muito interessante que no trabalho do Van Homen ele traz um poema que a gente não tem autoria, mas que o Clavius também citou na sua tradução dos Elementos de Euclides. Eu vou ler esse poema e finalizar a minha fala aqui com 6 minutos de atraso. Quão útil e agradável seja o conhecimento divino, de que modo digno poderia comemorar?
Ainda que eu tivesse sido munido de tantas línguas ensinadas, quantos polos convexos têm os astros brilhantes, ainda que o brilho de Cícero Romano pela lança superasse a todos os homens da terra, ainda não poderia propor isto com palavras aptas, com meu talento não capturado à matéria, e tanto quanto se queira as artes restantes conhecidas com pé seco, eu mesmo desejaria exceder as matemáticas. Todavia, não é verdade que possa revelar geometricamente? Não é verdade que se possa provar satisfatoriamente, musicalmente e aritmeticamente? De fato, muitos usos delas, dessas disciplinas, existem por toda a vida, né, em todos os sentidos da nossa vida. Porque ninguém pode negar, a não ser que nada saiba, que todo aquele que conheceu estas coisas retamente pela matemática, este está mais estabelecido do que todos aqueles homens. Então, aqui, um poema, claro, de difícil interpretação, né, por causa da estrutura, do fraseado, né, no poema e tudo mais. E aí, aqui também tem uma questão de tradução do latim para o português, que não é uma tradução nada fácil de um poema estruturado, assim, bem estruturado do ponto de vista da língua, né? Então traduzir para o português fica algo muito mecânico, mas aqui vai dizer, olha, a matemática está por toda parte, né? Aquela coisa que a gente fala o tempo inteiro já é presente nesse tipo de estudo, né? Nesse tipo de discurso, né? E quer dizer, quem conhece, quem tem conhecimento através da matemática, esse está mais estabelecido do que quem não conhece através da matemática, né? Então tem aqui já uma defesa em relação ao papel que a matemática cumpre ou deveria cumprir na sociedade naquele momento. Bom, aqui algumas das referências, o Dicionário de Filosofia do Nicolau Bagnano, a minha tese de doutorado, que, né, foi sobre esse assunto, né, defendida em Rio Claro, e os dois trabalhos do Van Homen, né, de 1602 e 1605. Então, eu, mais uma vez, agradeço a todos e todas aqui pela possibilidade de dialogarmos, né? Fica aqui o meu e-mail para quem quiser conversar para além dos minutos que a gente vai conversar agora, né? E peço desculpas aqui também por ter excedido